Olá pessoal, quem se fala é Isaías Cardoso, de página Vistos Cabo Verde, e naquele vídeo ali se fala sobre visto de procura de trabalho. Tinha pessoas que estão procurando e perguntando orientações, informações sobre visto de procura de trabalho. E nós não temos indicado alguns sites, não tem indicado até mesmo artigos que não tem escrito no nosso site para pessoas ler e pegar aquelas informações necessárias, lista de documentos e o que é que aquele visto lhe tem a ver, o que é que significa, o que é que tem que fazer e tudo isso. Então, não resolve também, não grava aquele vídeo ali, para não falar assim de maneira mais aberta, talvez fica mais fácil de explicar alguns assuntos relacionados ao visto de procura de trabalho. Então, a primeira coisa que gostaria de falar é assim, sempre que você busca uma informação sobre qualquer coisa que for, busca sempre fonte de informação. Okay? Se você entra agora ali no YouTube e pesquisa na Google, você tem sites, canal no YouTube, vários vídeos que falam sobre visto de procura de trabalho. E todas as pessoas que falam sobre esse assunto, primeiro, eles teve que buscar lá na fonte de informação, o que esse visto tem a ver, as modalidades de visto tem a ver, e depois eles bem explicam, eles bem repassam a informação. Então, já existe uma informação publicada para quem é que cria aquela modalidade de visto, que te explica tudo relacionado a esse visto. Então, busca sempre fonte de informação, porque às vezes você percebe que pessoas entram na Facebook, então você perguntas na grupos, pergunta na página, manda mensagem, pergunta isso, e informações praticamente isoladas. Então, se não busca fonte de informação, lá tem toda a informação que tu precisa saber sobre aquele assunto, e depois, se tiver dúvidas sobre algum curso, tu bate a pergunta a uma pessoa para explicar, esclarecendo, que ela é tranquilo. Mas tu busca sempre fonte de informação, porque o que mais está percebendo na grupos é que pessoas falam um monte de coisas, um está falando aquele, um está falando aquele outro, metade que ele, que ele engraçado, então, mas a informação já está lá, ok? Às vezes, em algumas questões, informações escassas, mas já tem praticamente um ano, quase um ano do processo aquele visto ali, então algumas informações já estão mais esclarecidas para manter ali. Então, e primeiro coisa, nós pesquisa na internet, nós entramos naquele site ali, vistos.mne.gov.pt, que é o site de visto do Ministério Estrangeiro de Portugal, e nós está aquele visto de procura de trabalho. Ou então nós pesquisamos na Google diretamente visto de procura de trabalho em Portugal, ele está trazendo as páginas ali. Então ali tem resumidamente o que significa aquele visto de procura de trabalho, ok? Então, também passar ali alguns partes rapidamente. Ele está falando que visto de procura de trabalho está habilitando o seu titular, ou seja, quem é que for concedido esse visto, a entrar e permanecer no território nacional, no território nacional, você fala de Portugal, com finalidade de job e trabalho, ok? Então, o está na Cabo Verde, o tem trabalho, então Portugal cria esse modelo de visto como uma abertura para pessoas entrarem nesses países e job e trabalho. E ali ele está autorizado a exercer atividade laboral dependente. Então, aquela questão ali é importante. Porque por entrar em Portugal, vai desenvolver um trabalho tipo ser autônomo, criar uma empresa, não. Tem que ir e trabalhar para uma empresa. E tem que ser uma atividade laboral dependente. Ali ele está falando até termo de duração de visto, ok? Um trabalho até termo de duração de visto, conforme aquele período de visto que mudar, ou então até a concessão de autorização de residência. E depois ele é um visto concedido por um período de 120 dias, ok? Tem 4 meses, tem que estar o carimbo no passaporte, e 4 meses de visto que está rabo, e pode ser prorrogado para mais 60 dias, mais 2 meses, e permite apenas uma entrada em Portugal. Então, você entra em Portugal, você tem um visto de 4 meses, se durante 4 meses você encontra trabalho, você pode ainda prorrogar para mais 60 dias, mais 2 meses, e mais embaixo ele fala sobre as condições, ok? E ele fala que tem que emissão daquele visto ali, pressupõe integração de uma data de agendamento naquele serviço, tipo, tem que fazer agendamento de visto, pedido de autorização de residência, período de 120 dias, e ali é um período que terá aquele tempo para constituir uma formalização de relação laboral com a empresa, e depois ele fala para preencher aquelas condições gerais de concessão de autorização temporária, nos termos de que lei 77, de artigo 77 de que lei sobre visto de procura de trabalho. Então, aquele é uma informação adicional, e depois está falando, e quando eu atingir aquele termo do limite máximo de validade de visto para procura de trabalho, se você conseguir constituir uma relação laboral, ou seja, se você conseguir um trabalho com um contrato, e para que você pode pedir
autorização de residência, e falando que o titular desse visto tem que abandonar o país, ok? Então, se você tem 4 meses na Portugal, você conseguir trabalho, você tem que sair de Portugal, que é a regra daquele visto ali. Então, você pode entrar na Portugal, ficar de trabalho, pode outro experiente para ficar lá, você pode. Se você entra com o visto procura de trabalho, 4 meses ficar de trabalho, você tem que sair do país. Ou, então, você pode pedir prorrogação para mais 2 meses, ok? Então, ele nessas situações apenas pode voltar a instruir um novo pedido de visto para este fim 1 ano após esperar a data de validade do visto anterior. Então, se no caso encontra trabalho há 4 meses, você tem que voltar para Cabo Verde e só 1 ano depois você pode pedir um novo visto de procura de trabalho para Portugal. Depois de fazer pedido de prorrogação de permanência, apresentar por titular de vistos para procurar trabalho deve ser acompanhado de comprovativo de inscrição junto do IFP, ok? Se no caso querer pedir prorrogação para mais 2 meses, tem que estar e apresenta comprovativo de que você é inscrito na IFP e declaração e de requerente com indicação de manutenção das condições de estado previstas, sendo apreciado tendo em consideração as razões que justificaram a sua concessão. Então, se o querer prorroga para mais 2 meses, você tem que mostrar aquele comprovativo você é inscrito na IFP e também tem que comprovar obter condições de permanência na Portugal para mais 2 meses. Imagina, passa 4 meses o cara de trabalho. Só que, tipo, eu apresentava aquele dinheiro que está exigido, mas vou poder ficar lá, mas tem condições de ficar no Portugal 4 meses para procurar trabalho. Mas, se durante aqueles 4 meses o cara de trabalho ainda querer prorroga para 2 meses, eu sei é mais gasto. Então, você tem que conferir se, na verdade, tem condições de permanecer lá para procurar trabalho. Então, basicamente, resumidamente, sem mencionar ali questão de documentação, que eu tenho mais à frente, é que visto de procura de trabalho. É um visto que traz a liberdade de entrar no Portugal para de trabalho durante um período de 4 meses. E durante 4 meses, se você de trabalho, você pode pedir um visto de residência. Se você você pedir autorização de residência. Se você quer trabalho, você precisa voltar para Cabo Verde, ou então você pode renovar para mais 2 meses para você continuar a job de trabalho, ok? Então, é aquele que é fonte de informação. Qualquer coisa que você saber sobre visto, sobre procura de trabalho, isso é resumidamente naquele texto Listen que eu acabei de hoje. Depois, agora tem aquela lista de documentação geral e sobre aquele tipo de visto ali que eu tenho que estar organizado, se no caso eu vai pedir aquele visto ali. Então, para aquele, não gostaria que as informações que ali, gostaria de pular diretamente lá para o site de VFS, que é aquela empresa que está fazendo aquele processamento de visto de procura de trabalho, para onde ela na site, aquele checklist de documentos, que tem aquela lista de tudo aqueles documentos que devem ser entregues, ok? Então, ali sim, tem a opção de candidato a um visto, e ali na identifica o tipo de visto, por clicar ali sim, veja mais, ali tem tipo de visto. Então, estou selecionando assim ali, visto de residência, procura de trabalho, e ele abre as opções ali de documentos necessários, não tem um checklist de documento, de visto de procura de trabalho, ok? Então, eu preciso baixar aquele documento ali e verifica tudo aqueles documentos que estão na lista. No caso, já tenho baixado ali, então apenas não abrir de meu. E aquele documento ali que está abrindo para nós, ele é um arquivo PDF, ele essa até isso é aquele que eu estou usando lá na VFS, que é só para pôr sim ou em falta, que é o documento que é sim, que já está ok, ou então que é que está falta. E botar eu poder fazer, né? Vou poder imprimir um daquele documento ali sem livro, botar junto com o botar verificar, olhar depois sim. Tem que ter tudo lista, tudo completo, tudo organizado, poder daquele passo de solicita visto de procura de trabalho, ok? Então ele recebe essa informação, nome, apelido, endereço de e-mail e depois motivo de ligação a Portugal, que no caso é procura de trabalho, ok? Então ele não passa para aquela lista de documentos necessários. Então, o primeiro documento que te falei ali é formulário de pedido de visto nacional, ok? Preenchido na íntegra e assinado pelo requerente. Requerente, tipo, quem é que você pede aquele visto. Então, aquele formulário de pedido de visto está ali também no site. Ali não é que baixa documentos e aquele checklist, ali no formulários de download, está ali aquele formulário de pedido de visto para procura de trabalho, ok? Então, é só baixar aquele mesmo documento ali e preencher. Depois você tem que entregar também 2 fotos iguais, tipo passe, atualizados em boas condições de identificação do requerente, ok? Um colado no formulário, ok? Ali de riba, acho que esse formulário é exatamente que ele gasta da lama, só tem que entregar 2 fotos, ok? E ali tem que entregar passaporte,
ou outro documento de viagem, no caso, teria que ser passaporte, não no Cabo Verde, que eu tenho outro documento de viagem, é passaporte válido por mais de 3 meses após a data prevista para o regresso. Então, aquela informação ali às vezes pode parecer confuso para alguns alguém, e depois, e tem que ir na VFS, e que todas as pessoas que entram lá que vai pedir aquele tipo de visto desde o início, fica da flama, mas se passaporte tem menos de 1 ano de validade, mas que toma. Mas ele é simples de entender motivo. Um exemplo, ele está falando que o passaporte deve ter válido por mais de 3 meses após a data prevista para o regresso. Um exemplo, se você pedir visto em janeiro e você mestrava 4 meses de visto, então eu conta janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então já está 4 meses. E ali sim, ele está falando que o documento deve ter data de validade por mais de 3 meses após a data prevista de regresso. Então, se visto é de 4 meses, vou entrar em janeiro, teria que voltar na fevereiro, março, na maio ou na junho. Então, ele está falando que o passaporte tem que ter 3 meses a mais. Então, praticamente, é a mesma coisa que o passaporte tem que ter menos de 1 ano. Porque pode acontecer também, se o dia antes, você quiser renovar. Se o Caixa trabalha durante 4 meses, pode renovar. Então, o mês tem mais 2 meses. Então, o passaporte deve ter um período suficiente que terá o tempo de 4 meses. Se você quer renovar mais 2 meses. E depois, que outra questão, que tem que entregar pedido de visto, ele dura ainda um tempo, às vezes 1 mês, às vezes 2 meses, às vezes muito mais que ela pesado isso. Então, o passaporte tem que ter data de validade com tempo suficiente para tudo aquele tempo que essa demora para dar o visto, que esses 4 meses de visto, mas ainda que esses 3 meses que está ali após data de regresso, que seria que esses 4 meses depois, porque eu preciso de renovação. Então, por isso que esta foi basicamente o passaporte deve ter pelo menos, e que pode ter menos de 1 ano para expirar, ok? Depois, li que o outro documento é comprovativo de situação regular, caso seja de outra nacionalidade que não é do país onde solicita visto com validade 3 meses após a data prevista de regresso, ok? Então, li que a validade do documento é igual que ele de cima. E aquele documento ele é solicitado para pessoas de outra nacionalidade, por exemplo, se você é de Guiné, de Angola, de qualquer outro país, de Brasil, qualquer outro país, e você reside na Cabo Verde e você gostaria de pedir visto de procura de trabalho a partir de Cabo Verde, então teria que entregar um comprovativo de que você situação regular, de que tem uma situação regular no país, ok? Então tem que ter forma para o residente na Cabo Verde, mas tem uma situação irregular lá no país, tá bom? E depois que o outro documento é seguro de viagem válido que permite cobrir as despesas necessárias por razões médicas, incluindo assistência médica urgente e eventual e repatriamento. Então, praticamente todo tipos de visto que não está pedido seguro de viagem. Bom, se viaja, então tudo que essa questão ali que falo dele, principalmente razões médicas, poder ter assistência médica ou então repatriamento, então precisa de um seguro para cobrir tudo isso. Só que não saber que entre países CPLP tem alguns acordos, é por isso que às vezes a embaixada cada pedir seguro de viagem, porque aquele tipo de visto terá aquele direito de entrar na Portugal e tem acesso à saúde, ok? Então aquele outro também é um bocadinho mais abaixo, mas normalmente está pedido que seguro de viagem também. Depois não tem certificado de registro criminal. Ok, nós temos que pedir um certificado de registro criminal na casa do cidadão, que está mostrando que tem e pendências e no crime, que as informações que estão constando no certificado criminal e Portugal precisa verificar isso também. Depois, tem um requerimento para consulta do registro criminal português pelo CEF, ok? Então, ali de riba da fraude, no mês tem entrega um certificado de registro criminal de Cabo Verde, para mostrar que tem um antecedente criminal na Cabo Verde, ou então e também tem que preencher um documento, ok? Tem que preencher uma declaração que autoriza a embaixada a consulta lá na CEF de Portugal se tem no registro criminal lá. Porque pode ser que talvez alguém que já esteve na Portugal uns anos antes, ok? Então precisa se tem um antecedente lá na Portugal. Então aquela declaração ali é para aquele motivo ali. E ele tem que encontrar na site, se você entrar no site de embaixada de Portugal, mas poder abrir qualquer tipo de visto
E poder aplicar aquele tipo de visto, não está aquele documento ali. Ele praticamente é o mesmo documento, ok? É só uma autorização, uma declaração que está lá. Então ali ele tem aquele modelo e tem mais um documento de instrução que te mostra como é que te preenche aquele modelo, ok? Que é a autorização para consulta do registro criminal português pelo CEF, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ok? Então aquele documento ali. Depois tem cópia de título de transporte de regresso, que ali no caso você precisa apresentar também e passagem de volta, ok? Você vai a Portugal, vai trabalhar por 4 meses, mas o mês te apresenta passagem de ida e também passagem de regresso. Que lista de documento ali, ele é no caso falando no geral, ok? No geral. Quando vem ali mais baixo, ele tem alguma questão ali especificamente que é para acordos de países de CPLP, que limita seguros que me apresenta, meios de subsistência que me apresenta e título de transporte de regresso que me apresenta sob algumas condições, ok? Então, no geral, está exigido também, para, tipo, no caso é para aqueles países que dizem parte do CPLP, justamente, e título de transporte de regresso. Quer dizer que, se eu vou a Portugal, 4 meses que conseguir trabalho, então, eu tenho que ter o transporte de volta para casa. É basicamente o que ele quer falar. Depois ele fala, outro documento é comprovativo de disponibilidade de recursos financeiros, na montante de pelo menos 3 vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida. Ou seja, para pedir um visto de procura de trabalho, o mês te comprova, mas tem pelo menos um valor na conta bancária de 3 salários mínimos de Portugal. Então, o salário mínimo de Portugal, ano passado era 600 e tal. Salário mínimo Portugal, 740 euros. Então, ele multiplica aquele valor por 3 e ele terá 210, uns 290 euros. Vou fazer conta ali, fica mais... 2.220 euros. Então, se não escrever assim, 2.220 euros em escudos, ele traz basicamente 244 conto e tal, ok? Então, é basicamente aquele dinheiro ali que ele precisa comprova, mas tem na conta para o pedir visto para o trabalho. Agora, dúvida que as pessoas têm. Ele quer um dinheiro que ele está mostrando, mas tudo mesmo tem um salário tal, mas pode dar que ele fala. Não, ele é um saldo na conta. Bob, você viaja para Portugal, precisa de trabalho, então quer dizer, mas você tem um salário na Cabo Verde e tudo mês está mostrando, mas tudo mês está recebendo isso. É que fazer sentido. Se tem um salário na Cabo Verde, tudo mês está mostrando, mas está recebendo 700 euros, então, o que você está fazendo na Portugal? Que tem necessidade. Mas ele é um dinheiro que talvez você poder pista, que talvez você tenha economizado, mas que tem que te mostrar. Você tem um saldo na conta de aquele valor para viajar com ele para Portugal. Ele é um dinheiro para com ele Portugal para manter durante 4 meses. Então, você tem que ter aquele dinheiro disponível. Ele é um dinheiro que também entra depois. Se umas pessoas estão falando, tem que te comprova, mas todos os meses não receber isso. Não, é que aquela. Ele é um dinheiro que tem que estar na conta. Ele está falando comprovativo de disponibilidade de recursos financeiros naquele montante lá. Você tem que ter disponível. Disponível é aquele que está na conta, é aquele que você recebe, ok? Então, para poder ter aquela dúvida ali de algumas pessoas. Então, você tem que ter aquele dinheiro na conta. Que é praticamente aquele 240 tal mil escuro lá, você tem que ter na conta. Ou então, ali ele tem mais ele abriu uma alternativa. Ou você apresenta aquele 244 conto na conta, ou então, você joga uma pessoa na Portugal para dar um termo de responsabilidade. Então, que dinheiro que teria que entrar com Portugal é dinheiro para cozer, é dinheiro para jogar casa para morar, e dinheiro para subsistência, é para tudo coisa, é para comida, é para transporte, é para comunicação, é para tudo coisa. Então, ou você entra com dinheiro na bolsa, ou você tem dinheiro para fazer tudo que se usa lá, ou então você uma pessoa na Portugal, e ele está falando que tem que ser um cidadão português, ou então um cidadão estrangeiro habilitado com documento de residência na Portugal que te garantiu alimentação e alojamento e também
se no caso, na caso de afastamento, tipo, obter que voltar para Cabo Verde, e aquelas pessoas também que têm que custear o regresso, ok? Ali ele está falando questão de caso de permanência irregular. Então, se tiver algum problema, bom, naquela questão de visto ali, tem que voltar para Cabo Verde, aquela pessoa também fica responsável para custear aquela despesa de volta, ok? Então, ali naquele comprovativo de mostrar que esse recurso financeiro que tem duas opções. Ou tem de Portugal vai fazer trabalho por conta própria, ou então tem de Portugal vai fazer trabalho com o termo de responsabilidade. Então, se você tem um termo de responsabilidade, o MST apresenta aquele valor de 244 contos. Se você está sem termo, já sabe que tem que apresentar um extrato bancário, mas tem aquele dinheiro lá na conta, tá bom? Ele sim ali está ficar aquela informação. Aquela pessoa que pode passar o termo tem que ser cidadão português, ou então um cidadão estrangeiro habilitado com residência na Portugal. Então, eu pergunto que pessoas fazem. Minha tia está morando na França, mas tem casa na Portugal. Eu poderia passar em termos de responsabilidade? Não. Aquela pessoa tem residência na Portugal. É que alguém que mora em outros países da Europa que tem imóveis na Portugal. Que ela está aceita. Então, tem que ser um cidadão português, ou então alguém, cidadão estrangeiro, mas com residência na Portugal. Depois ele fala, o cidadão que subscreva o termo de responsabilidade deve dispor de recursos financeiros no montante de pelo menos 3 vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida. Ou seja, se você entra para conta própria, que você entra com termo de responsabilidade, que a pessoa que você está passar o termo de responsabilidade, ele tem que também ter aquelas condições ali. Tá bom? Às vezes pessoas te pedem, não, passar um termo, como eu tenho uma casa, vou poder ter uma casa arrendada, tenho espaço, não, anda passar o termo, eu também tenho que ficar ali junto comigo. Só que é só isso. Que a pessoa tem que te comprova, mas ele tem recursos financeiros, naquele mesmo valor que pedido caso estivesse para conta própria, entende? Então, aquele 240 conto, 44 conto que tem que te apresentar, se você está para conta própria, é aquela pessoa que tem que te apresentar. Tá bom? E às vezes as pessoas te perguntam, alguém pode passar mais de 1, 2, 3, alguém termo. Na minha opinião, ele pode passar, desde que ele tem condições de comprovar o que se escreveu ali, ok? Se ele tem condições de comprovar, ele pode tomar alguém, ele te comprova. Se ele tem condições de comprovar, ele pode tomar 2, 3 alguém, e só ele vai mostrar que ele tem condições financeiras de receber 2, 3 alguém. Que é o problema, acho que é o problema. Para aquele, em observação, ou em maneira de hoje, mas depende da avaliação de embaixada, ok? Mas ali fica, resumidamente, é aquele. Você tem que comprovar recursos financeiros, ou 244 contos de bolso, no extrato de conta bancária, ou então eu um alguém em Portugal para passar um termo de responsabilidade. Que cidadão português, alguém e cidadão estrangeiro que está com residência em Portugal, e as pessoas têm que comprovar também aquele mesmo valor que é pedido acima, tá bom? Ali depois tem documentos específicos, declaração com indicação das condições dadas para vir, é um documento previsto, é um documento que tem que escrever, tem que comprova, mas tem condições de permanência na Portugal durante aquele período. E se nós procurar na internet, até nós temos alguns modelos sugestivos para aquele tipo de documento ali. E comprovativo de apresentação de declaração de manifestação de interesse para inscrição na FP apresentar online, ok? Ali nós tem que ter um link, que deixa eu ver onde é que está apanhado. Acho que tem listen ali, formulário, ok, comprovativo de. Ok, já deixa, tem que voltar para aquela outra página lá, não te fala especificamente, mostra os links também. E então, é um documento que nós temos que fazer inscrição num site de FP de Portugal, mas nós somos inscritos no FP de Portugal com interesse de que é tipo, que a declaração é para mostrar que nós temos interesse em inscrever na IFP de Portugal para ver trabalho na Portugal, ok? Basicamente é aquela. Agora, ali, visto de residência, procura trabalho, acordo de mobilidade. O que não lê acima é que as informações gerais ou que as exigências gerais sobre visto de procura de trabalho. Agora, como sabemos, Cabo Verde é um dos países CPLP, Portugal é um dos países CPLP que cria aquele visto e tem vários outros países CPLP. Tem Brasil, tem Angola, tem Moçambique, tem Guiné. Então, tem algumas dispensações ou algumas regalias ou benefícios, como que não deve chamar,
para quem é que é cidadão de CPLP. Então, dentro daquele contexto daquele documento que gerou hoje, então, cidadãos de CPLP são dispensados de apresentação de seguro de viagem, meio de subsistência e título de transporte de regresso, mediante a apresentação de responsabilidade nos seguintes termos. Termo de responsabilidade subscrito por cidadão português ou cidadão estrangeiro habilitar com documento de residência em Portugal, que garanta alimentação e alojamento ao requerente de visto, bem como a reposição dos custos de afastamento em caso de permanência irregular. Ou seja, Boca precisa presente seguro de viagem, nem meio de subsistência, nem título de regresso, de transporte de regresso, se você vai pedir e visto de procura de trabalho com um termo de responsabilidade. Então, resumidamente, é aquele. Então, se você tem visto de procura de trabalho com o termo de responsabilidade, que alguém na Portugal já te passado, Boca mestre presente seguro de viagem, meios de subsistência, que é aquele dinheiro, e também título de transporte de regresso. Meio de subsistência, porque se presente porque é aquela pessoa que está fazendo trabalho, alimentação, mas trabalho alojamento, ou seja, ele que terá outro uso para mantê-la, então porque tem necessidade de apresentar isso, ok? E depois também tem aquele transporte de regresso, porque ali sim está falando, mas no caso de permanência regular, mas que os custos de afastamento também é de responsabilidade de aquela pessoa que passou termo de responsabilidade. Depois, aquela questão de seguro ali é porque aquele tipo de visto ali terá aquele direito de entrar na Portugal e trazer os documentos um mês e tem direito a suporte de Ministério de Saúde de Portugal, ok? Porque mas também entra com seguro ali, se alguma coisa acontecer com o seguro cobrir. Não, tem direito a assistência médica e tudo as coisas lá, porque visto já terá aquele direito lá. Ok? Ele sim ali, aquela informação que você lá mesmo para arriba, e aquele que não lê ali sim, que está falando aquela pessoa que você passar o termo, ele também tem que te comprovar aquele dinheiro que era bom que teria que apresentar, se no caso você estava a pedir por conta própria. Depois de nota, ele fala a apresentação de todos os documentos necessários para implicar no diferimento de pedido de visto, ok? Se você apresentar tudo aqueles documentos que foi pedido, eles podem ganhar o visto. E ali está posto consular reserva o direito de solicitar outros documentos que não os acima mencionar, sempre que achar conveniente, ou seja, a embaixada pode pedir alguns outros documentos, se ela achar necessário, mesmo que está naquela lista ali. E depois, o fato de serem apresentados todos os documentos necessários ao processo não implica a concessão automática do visto. A recusa do pedido de visto não dá direito ao reembolso dos emolumentos. Ou seja, se você apresenta toda a documentação que a embaixada pedir, isso que quer dizer, a embaixada tem que ir ao visto. A embaixada pode decidir ao visto por outros motivos. Geralmente é se explicar para onde você decide negar ao visto. E também estou falando, mas na caso de recusa de pedido de visto, ou seja, se a embaixada quer ao visto, você tem direito a reembolso de aqueles emolumentos. Que as taxas que você paga de pedido de visto, que as taxas de serviço de VFS, que as taxas taxa mesmo de visto, então você tem direito a reembolso. A embaixada que reembolsa aquele valor lá. Ok? E depois, agora eu gostaria de ler no nosso site, onde é que ele publica um artigo sobre aquele visto de procura de trabalho e lido de maneira separada, por exemplo, que é lista de documentos que você precisa entregar na VFS, ok? Então, como muitas pessoas te perguntam, ficam confusas, tudo mais, lido fazer de maneira separada, e para que pessoas podem entender. Então, suma aqui no Flor, tem que duas opções: solicita visto por conta própria ou então apresentar um representante financeiro. Ali debaixo do separa aqueles documentos para quem é que estava por conta própria, ou então para quem é que seja um representante financeiro. Então, praticamente, dá para aquela informação ali rápido, porque alguns é a mesma coisa, e só alguns detalhes que diferem de um e de outro. Primeiro é aquele comprovativo de apresentação de declaração de endereço para inscrição na FP Online, ou seja, tem que inscrever num site de FP que está mostrando que tem interesse na inscreve na IFP de Portugal, que é para jogar trabalho no Portugal. Normalmente, por quem se joga trabalho no Portugal, se inscrito na IFP, porque a IFP é aquela instituição de promoção de emprego, então esta ajuda naquela busca de emprego no Portugal. Então, ali tem um link que não põe, que o link ali está trazendo para uma publicação. Na verdade, é que o link te leva diretamente para o site para fazer aquela inscrição. Ele traz para publicação, por quê? Normalmente, pessoas querem fazer coisas sem ler informação. Por exemplo, quando não publica aquele artigo ali, pessoas chegam, entram, clicam na link, preenchem o formulário e tudo mais. Depois que eles preenchem o formulário, me esqueci de fazer aquele, então, não fazer questão de pôr uma publicação que é para ler. Ler toda a informação que tem a ver com isso, para a hora que você pedido isso. Depois, clica na link e vai lá, vou preencher aquele formulário.
quando o VFS libera aquela informação ali no site de FP de Portugal, que tudo quem está de visto para o trabalho tem que preencher aquilo ali, muitas pessoas comentam no site, não parece da hora que a publicação já tem quase 20 mil acessos. Pessoas entram aquela hora, preenchem o formulário sem saber de mais nada. É só preencher o formulário. Depois de um tempo, e VFS demora para abrir visto, para abrir pedido de visto para o trabalho, pessoas começam a reclamar. E meu documento dessa quase está passar prazo, é 3 meses que tinha tudo que as coisas. Mas é cara necessário. É cara necessário fazer tudo que usa apressadamente. Cima que site, se sair de arma, tem que fazer primeiro antes que tudo alguém. É que é necessário. Bom ainda o de lista de documento, o que você quiser ter pedido, o que você quer condições, tudo que você quiser, mas eu tenho inscrito no FP de Portugal, vejo. Daí que você sentir, que me ser tanto pressa. Sai de que sair de ar, sai de testá-la, é sempre ser disponível, enquanto aquele tipo de visto ser disponível, tem que testá-la para ele um requisito. Então aí que você precisa de pressa, para entrar a fazer fadigado sem avaliar a situação. Às vezes muitas pessoas que fazem declaração de coisa ali nem querem sair de Portugal, mas para modo quando onde tudo que é exigência de que ele às vezes pode dar para cá sair, mas a declaração de ele tem na mão, é que é necessário, tudo que é expresso, é preciso ler informação, cuidar, para organizar passo a passo, ok? Então, e que o primeiro documento ali, não se fala de quem que se vai por conta própria, e tem que te inscrever naquele site lá, e ok, ele mostra, mas basicamente aquele link ali, tu clica na link, dentro naquele site ali de formulários, de FP, ele é uma declaração de manifestação de interesse para inscrição no FP, você deve preencher. Eu gostaria de poder falar dele num outro vídeo, ali no canal você encontra um outro vídeo que fala sobre como preencher aquele documento lá para ajudar algumas pessoas que têm dúvida também. E, desculpa, que o segundo documento, que é o formulário de pedido de visto nacional, eu não falo dele, quando ele mostrou sobre aquele formulário de documento, que ele ali. Depois, 2 fotografias, não fala dele, passaporte, não fala dele, certificado de registro criminal, não fala dele, requerimento para consulta de registro criminal português, não fala dele também. E até não põe aqueles 2 links que tem ali na embaixada, no site de embaixada, que é aquele ali, aquele modelo, e depois aquele modelo de instruções, como que deve ser preenchido, esse ali também, aqueles 2 links. Depois tem aquela declaração com a indicação das condições de estar prevista. Ele fala assim que é um documento, é tipo uma carta de intenção, que deve conter tudo que os objetivos e esclarecimentos de estadia na Portugal. Naquele documento deve informar o que você está fazendo na Portugal, onde é que você está fica, etc. Então, escreva todas as informações sobre as suas intenções para solicitar o referido visto. Então, ali no nosso blog até tem um artigo que fala com um modelo de como que você vai fazer aquela carta ali. Depois tem bilhete de passagem de ida e volta. Nos lembra que no caso ali você fala de visto para conta própria. Quando lá de riba, na lista de documentos, mas que preciso entregar meio de transporte, título de transporte de regresso, e no caso, se você usa termos de responsabilidade. Ali no caso, é para conta própria. Então, para conta própria, tem que te apresentar bilhete de passagem de ida e volta. Você tem que te apresentar extrato bancário com o valor de 3 salários mínimos de Portugal, em torno de 235 mil, só que a conta ali foi feito com o salário de Portugal de ano passado. Então, 2023, salário subiu. Então, por isso que quando não fazer conta ali é 244. Nós temos que ter uma reserva de hotel de 120, pelo menos 120 dias, nós vai para conta própria, nós temos que mostrar para onde que nós está, onde é que nós fica, onde é que para entrar Portugal e depois vai para cá onde fica. Não, embaixada que aceita aquela. Você tem que ter uma reserva de hotel, nós temos que abrir um hotel na Portugal, algum pousar, um carro assim, com reserva de pelo menos 120 dias, e depois também com um seguro de viagem de 120 dias. Por quê? Ali, que precisa prender seguro de viagem se você vai com o representante financeiro, que terá o termo de responsabilidade. Mas como você vai para conta própria, você precisa de seguro de viagem, ok? E que é ali que está falando naquele documento lá. Então, tem que não restringe que as regalias de só para quem você vai para o termo de responsabilidade. Então, quer dizer, mas quem você vai para conta própria tem que apresentar tudo isso. A não ser se embaixar por alguma outra informação sobre isso, que é do código, ok? Mas basicamente é que ele quer dizer. E depois tem aquele outro passo, que é aquela outra alternativa, que é pedir visto contra trabalho com um representante financeiro. Que esse documento, que é o primeiro comprovativo que você é inscrito na IFP, para manifestar interesse no seu trabalho. Que é o segundo, que é o formulário de pedido de visto, eu falo dele. Fotografia eu falo dele. Passaporte e documento de viagem, não fala dele. Cópia de documento cópia de BI, CNI e passaporte, ok? Que é esse documento normal de pedido de visto. Tem que certificar de registro criminal de Cabo Verde. Requerimento para consulta de registro criminal na CF na Portugal, tem 2 modelos ali.
termo de responsabilidade, no caso do tabaco termo de responsabilidade, tem que mostra que o termo de responsabilidade de seu representante financeiro é modelo universal, 3 páginas, procedimento e tal. Eu vou poder usar aquele modelo Listen.ly, até no nosso site não fala dele. Não põe um modelo Listen.ly que eu vou poder fazer download dele e nós podemos apanhar também no site de embaixada. Até no site de embaixada tem aquele modelo lá, é aquele modelo universal que você está usado para aquele tipo de termo de responsabilidade. Ok, então nunca se bem abrir o gosto ali para me mostrar. No outro vídeo eu tenho que falar porque leva mais tempo. Depois mês tem cópia de documento de identificação de representante financeiro. Mês tem atestado de residência de representante financeiro. Mês tem contrato de arrendamento ou caderneta predial atualizada. Ou seja, o mês tem que a pessoa tem que dar o termo de responsabilidade, com as informações na ele sobre que as coisas que essa está custeou. Esse será o casa, esse será a comida, esse será o alojamento, alimentação e tudo. Depois ele tem que ter um documento de CEL, documento pessoal. Ele tem que dar o atestado de residência de onde é que ele mora. Na junta de freguesia, ele tem que ter o documento, a ele mora naquele tal lugar, que ele endereço que ele põe na responsabilidade, ele tem que mostrar, na verdade, ele é que ele mora. Ele tem que ter um contrato de arrendamento ou então um caderneta predial. Ou seja, pode ser alguém que tem um casa arrendado ou então alguém que tem seu próprio casa. Se ele tem sua casa de sel, ele tem que ter aquele caderneta predial atualizado ou então ele te mostra um contrato, mas ele tem um casa arrendado que tem espaço para receber. Depois, extrato bancário do representante financeiro. Listen.ly é tipo, como se que está falando naquela parte ali, mas aquela pessoa tem que dispor de recursos financeiros no montante de aquele mesmo valor. Então, Listen.ly, por isso que está extrato bancário representante financeiro. Só que algumas pessoas estão falando, a embaixada que fica te pedir que extrato. Ok, que é tudo bem. Só que não sabe que a embaixada está confirma que as informações naquele alguém. Agora, você está procura saber se aquele alguém tem dinheiro, se o Estado aquela engraçado. Só que é lógico que se ele está mas aquela pessoa tem que ter comprovamento, tem recurso financeiro tem que mostrar o extrato bancário. Então, se embaixar que tomar, tanto faz. Também ele não informa ele que nada e que nenhum problema. É só que a pessoa tem um extrato bancário mandar, se embaixar tomar, se que tomar, tanto faz. Que ele não diz nada. Depois, ali debaixo, é praticamente que as informações ele fala dele, como ali é aquela parte de representar e pedir com o representante financeiro. Então ali ele te fala que essa galinha que tem, que é seguro de viagem, que é minha subsistência e título de transporte de regresso, ok? Então basicamente aquele que as informações que é sobre visto de procura de trabalho. Então tudo que precisava saber sobre visto de procura de trabalho é aquele. Agora, última informação é que para fazer agendamento de visto de procura de trabalho, ele é feito no site de VFS, ok? Ali no site de VFS, subir ali naquela parte marcar seu agendamento, tem assim, vamos começar. E ele também trazer ali naquela página de agendamento que está fazendo agendamento de visto, ali precisa, se o que tem conta, precisa criar uma conta na plataforma e depois, eu sabe que para visto de procura de trabalho, vagas é que é aberto sempre. Embaixada, você tem forma data e hora que esta abrir vaga, então deve ficar sempre atento, cria conta na plataforma, dia e hora que esta abrir vaga, para poder fazer o agendamento de visto de procura de trabalho, tá bom? Então, basicamente, é que as informações ali que não queria passar para nós de maneira assim, falado, assim, mais claro, sobre aquela questão de visto e procura de trabalho. E caso tiver alguma outra dúvida, alguma coisa que ficar claro, pode deixar na mensagem, mandar no e-mail, ou então comenta debaixo daquele visto ali, daquele vídeo ali, desculpa, e não tenta ajudar de alguma outra maneira, tá bom? Então, espero que aquele vídeo te ajudou e desde já, boa sorte. Então, se nós curtir vídeo, se informação ajudou, nos dá like lá e nos subscreve no canal também, se nós quiser acompanhar mais conteúdo sobre ele. E até próximo vídeo, ok?